E aí pessoal, tudo bom? Deus abençoe você. Passando aqui para poder falar um pouquinho sobre essa mensagem que você vai assistir. Nessa mensagem aí eu falo sobre a família espiritual que Deus está formando. Você pode fazer parte dela. E falo também sobre as bênçãos e o que Deus deseja para a família natural. Você está convidado a ouvir essa mensagem aí, tá bom? E eu quero te pedir também, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, curte esse vídeo que vai ser muito bom, tá bom? Deus abençoe você, um grande abraço, fica na paz. Deus. Amados, vamos participar agora do momento do Ministério da Palavra. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo, capítulo 68, versículo 6. E à medida que você for achando aí, vai se colocando em pé. Nós estamos na campanha, no mês, na verdade, da profundidade. Na primeira semana, eu falei sobre essa questão da profundidade. Na última terça-feira, eu falei sobre os limites que Deus tem para nós e como que Deus quer nos levar a um limite mais profundo nele. No último domingo, eu falei sobre o desejo de Deus de tabernacular com a gente, de ter um lugar preparado para que a gente possa habitar, para que a gente possa morar. Foi uma mensagem muito poderosa que Deus colocou no coração. Inclusive, de terça que foi para o canal. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre profundidade na família, para que você entenda que a família é um projeto de Deus, sim ou não? Sim. E eu creio nisso, que Deus tem um plano para mim, para a sua família, para a nossa família. Você que talvez seu marido não está aqui, a sua esposa, os seus filhos, ou a sua mãe, seu pai não está aqui, creia que Deus tem algo para a família. Eu quero trazer uma palavra sobre isso hoje, para a gente se aprofundar em Deus e receber as promessas de Deus. Então, Salmo capítulo 68, versículo 6, diz assim: Deus faz com que os solitários morem em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse culto. Obrigado mais uma vez pelo privilégio que nós temos de estar aqui, de poder cultuar com liberdade. Em liberdade nós te agradecemos e te louvamos. E nessa noite queremos colocar a nossa vida diante do Senhor em tuas mãos e orar, pedindo para que o Senhor fale conosco. Faças com que a tua palavra se cumpra em nós, que ela traga um avivamento para o nosso meio, que ela não seja simplesmente, meu Deus amado, uma palestra, mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade para vivificar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Tome seu assento aí. Deus, de uma maneira geral, Ele tem formado famílias, e nós fazemos parte de uma família espiritual e também fazemos parte, fazemos parte também de uma família natural. A família natural nós não escolhemos a qual nós vamos fazer parte, porque se a gente fosse escolher, todo mundo gostaria talvez de nascer no berço de ouro, mas nós não temos essa capacidade de escolher a família que nós nascemos. Algumas famílias são disfuncionais, outras não. Mas a família espiritual nós temos a capacidade de escolher, pelo menos denominacionalmente. A gente pode escolher onde a gente vai ficar, qual igreja que a gente vai congregar, qual local que a gente vai estar congregando. Mas de modo geral, Deus está constituindo uma família espiritual. Fala, uma família espiritual. E eu faço parte dela. Independente de denominação, independente de porta de igreja, independente de cartaz, existe um corpo que a gente chama o corpo místico de Jesus, ou o corpo espiritual de Jesus. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. A igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo aqui na terra também é chamado de família. Então, goste você de mim ou não, goste você do seu irmão ou não, um dia todos nós vamos estar juntos no céu, morando no céu, porque no mundo espiritual todos nós somos irmãos do mesmo Pai. Deus, Ele se encarregou de enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós. A Bíblia diz em João 1,12 que aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus e o recebe e o confessa, Deus o Pai deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se eu sou filho de
Deus e você é filho de Deus, o que nós somos? Irmãos. Se nós somos irmãos, logo nós somos da mesma família. E Deus então tem constituído uma família. Todas as pessoas fazem parte dessa família espiritual? Não. Somente aqueles que acreditam e que confessam. Não sou eu que estou dizendo, não é o pastor que está dizendo, mas é a própria Bíblia que diz. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e reconhece a Jesus, esse se torna filho de Deus. Existe um jargão por aí que fala que todo mundo é filho de Deus. Existe até um outro caminho que algumas pessoas percorrem por aí, que dizem que no final das contas Deus vai dar um jeito de salvar todo mundo, e eu quero dizer para você que não vai. A palavra já foi liberada, a palavra já foi direcionada, a maior profecia é a Bíblia Sagrada. A maneira como Deus se encarregou de salvar-nos dos nossos pecados, nos libertar, foi através de Jesus, e Ele enviou a Bíblia Sagrada para que a gente pudesse ter uma direção de como fazer a coisa certa. E se a Bíblia diz que precisa confessar para poder receber a salvação, eu acredito, ponto final. Talvez não seja o que todos acreditam, mas é o que a Bíblia diz. Sendo assim, ela é a palavra do nosso Pai. Então, o que a gente precisa saber inicialmente é que nós temos uma família espiritual e uma família natural. Nesse primeiro momento, eu quero falar rapidamente sobre a questão da família espiritual. Então, se você for rápido de versículo aí, você vai abrir na Bíblia nos textos que eu for dizendo e você vai acompanhando. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda: aqueles que aceitam a Jesus, que vivem de acordo com a sua palavra, eles se tornam família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19, procura lá se você for rápido de endereço. Efésios 2,19 diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, em Jesus, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito Santo. Então a Bíblia está dizendo de uma maneira muito clara que todos nós somos filhos de Deus, não apenas peregrinos nessa terra. Eu já trouxe uma palavra para vocês sobre como a nossa peregrinação aqui na terra é temporária, mas nesse texto está dizendo que agora a gente não é apenas peregrino. Por isso que ele diz: vós não sois mais peregrinos, porque o peregrino ele vai andando muito sem direção, mas nós temos uma direção, temos um caminho, temos o norte, temos um alvo, e agora fazemos parte também da família de Deus. Então nós fazemos parte da família de Deus. É tão interessante isso, que o texto que nós lemos de introdução, no Salmo 68, no versículo 6, a Bíblia faz uma promessa. Às vezes a sua família natural pode ser disfuncional, não conheça a família de todos, mas talvez o seu pai não é vivo, a sua mãe não é viva, você é uma pessoa que cresceu sozinho, você é uma pessoa que vive sozinho hoje. Deixa eu dizer para você e lançar uma palavra sobre a sua vida. A Bíblia diz em Salmo 68, 6, que Deus faz com que o solitário more em família. Você não está mais sozinho. Você tem uma família. Você tem irmãos aqui, você tem pais espirituais aqui, você tem mães espirituais aqui. Tudo depende do tipo de envolvimento que você quer ter com a sua família. Existem pessoas que no natural você não tem tanto contato com a sua família. Conhece gente assim? Nós temos um obreiro aqui na nossa casa que uma vez por ano eles se programam durante todo o ano, pagam uma mensalidade para poder uma vez por ano conseguir reunir a família. Eles colocam dentro de um local com dormitórios e tudo, mais de 80 pessoas todo ano, que é a família deles. E aí eu acho interessante porque há um movimento desse obreiro para poder estar nesse lugar, para poder vivenciar isso. Agora, existem pessoas que não fazem questão. Existem pessoas que não fazem questão de estar com a família, existem pessoas que não fazem questão de estar com os pais, de estar com os irmãos, tem gente que não faz questão. E no mundo espiritual, na família espiritual, funciona da mesma maneira. Se você não fizer questão de estar conosco, se você não quiser fazer questão de estar com a gente, se você não quiser fazer questão de estar nos GCs, de estar nos eventos que a gente programa, nas festas que a gente faz, nos momentos de comunhão, você vai ser uma pessoa que vai viver em solitário.
mas Deus está te entregando uma família gigante, para que você não viva mais sozinho. Agora, depende de você. E nesse texto, Deus está dizendo que dentro da família, Ele liberta os cativos, dá prosperidade. Mas quem é rebelde, habita em terra estéril. O que é uma terra estéril? É uma terra que não produz vida. É uma terra que não produz fruto. Você pode plantar que não vai ter fruto. Então a pessoa que não vive em família espiritual, ela acaba sendo uma pessoa com terra estéril. Às vezes, irmãos, a nossa percepção de sucesso é diferente da de Deus. Algumas vezes a nossa percepção de fruto, de andar correto, de alguma coisa nesse sentido é diferente da de Deus. Na nossa cabeça, o sucesso tem envolvimento com muito dinheiro, tem envolvimento com igreja superlotada, tem envolvimento ou tem a ver com pessoas que andam com grandes ostentações, quando na verdade o sucesso aos olhos de Deus é simplesmente fazer a sua vontade, obedecer o que Ele manda. Se você obedece ao que Jesus manda, ao que Deus manda de maneira fixa, firme, com objetivo, você tem sucesso com Deus. É assim que funciona. E aí tem muitas pessoas que às vezes não caminham por esse sentido. Tudo depende do tipo de visão que você tem. Agora, ainda dentro dessa questão da vida espiritual, a gente ainda tem algo muito interessante. Por exemplo, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 46. Se você for rápido aí, a gente vai caminhando junto. Quem que é a nossa nova família? Pode existir pessoas que estão aqui dentro agora e que não fazem parte dessa família espiritual, porque Jesus deu uma direção muito clara. Primeiro, você precisa reconhecer e aceitá-lo como Senhor e Salvador, para que você possa ser filho de Deus. Esse é o primeiro e principal ponto. Em segundo lugar, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46, Jesus estava dando um sermão, falando sobre algumas coisas do reino, e havia uma grande multidão em volta dele, procurando chegar até Jesus, e ouvindo Jesus, aquela grande multidão, até que a mãe e os irmãos de Jesus chegam perto dele. E aí, quando chegam perto dele, a Bíblia diz no versículo 46 o seguinte: enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam ao lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. No versículo 48 diz: porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quer saber se a pessoa realmente está inserida na família de Deus? É só obedecer o que Deus manda. Aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade do Senhor Jesus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que conduz a sua vida debaixo dos ensinos bíblicos, esse é irmão de Jesus. E se é irmão de Jesus, logo é filho. E se eu sou filho e sou irmão de Jesus, então eu sou seu irmão, você é minha irmã. Mas para que isso aconteça na nossa vida espiritual, o que precisa? Obedecer o que Jesus manda. Jesus, ele está dizendo nesse momento que as pessoas que têm um envolvimento com o seu ministério e que obedecem a sua palavra em determinados momentos são mais família do que aquelas pessoas de sangue que não lhe obedecem. Porque Jesus, ele diz: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? São aqueles que obedecem a minha palavra. Existem muitas pessoas que podem estar aqui dentro, que vivem aqui dentro, que caminham aqui dentro, porém, essas pessoas, ainda assim, caminhando aqui, andando aqui, podem ainda assim não estar ligadas ao Senhor Jesus de uma maneira muito clara, ou não ser família, porque não obedecem a Deus. E aí, dentro desse mundo, dessa família espiritual que nós temos, Deus levanta aquelas pessoas mais chegadas. Em Provérbios, no capítulo 17, versículo 17 diz: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Provérbios 18, 24 diz: quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Existem pessoas, irmãos, que nós nos relacionamos, que geram uma química muito poderosa.
gera um relacionamento muito poderoso, gera uma amizade muito poderosa. E nos momentos de dificuldade, de angústia, essas pessoas que até então a gente nem tinha tanta pretensão, elas vão criando um nível de afinidade tão grande, tão poderosa, tão junta, que eles acabam se tornando quase irmãos, praticamente de sangue, porque o contato é muito forte, o engajamento é muito forte, o relacionamento é muito forte. E aqui eu abro um parêntese para dentro da nossa igreja. Eu luto muito, e o diabo luta muito também contra a nossa família, contra a nossa igreja, por conta de divisões e panelas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas questões, porque se por acaso eu começar a juntar panelas, você entende o que é panela? Não? Grupinhos. O que acontece? Existem pessoas que estão aqui que poderão se sentir excluídas, quando na verdade o desejo de Deus é que todos sejam inseridos. Agora, é bem verdade que nós vamos convidar a todos, cabe às pessoas quererem estar, mas a partir do momento que eu fecho muito isso, eu acabo gerando grupos, e ao longo do tempo esses grupos geram partidarismo e divisão dentro da igreja. E aí algumas pessoas chegam a dizer: mas eu sou de Isaac, eu sou do grupo do Isaac. Outro diz: mas eu sou do grupo da pastora Rafaela, a pastora Rafaela está comigo. E não pense isso que é novidade nos dias de hoje, porque não é, porque Paulo já viveu isso. E aí Paulo pergunta para algumas pessoas, uns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Timóteo, outros dizem que são de Paulo. Por acaso foi Pedro que morreu por vocês? Ou foi Jesus Cristo Nazareno? Então, quando vocês geram esses grupos e essas divisões, vocês estão fazendo com que a igreja do Senhor seja dividida, quando na verdade não foi Paulo, não foi Isaac, não foi Rafaela que morreu por vocês, mas quem morreu por vocês foi Jesus Cristo de Nazaré. Então, se nós somos irmãos, nós precisamos estar juntos. Agora, como pastor, eu afirmo: não pense vocês que eu vou ficar o tempo todo chamando vocês, o tempo todo. Eu costumo brincar com alguns o seguinte: irmão, a bênção passa uma vez, eu ofereço carona uma vez só, quer entra dentro do carro, não quer, fica, a gente espera o Uber. Porque às vezes as pessoas acham que a gente tem que ficar o tempo todo quase que implorando. Irmão, se tem panela, eu já falei para algumas pessoas aqui, se tem panela, tira a tampa, pula dentro, cai dentro desse negócio, irmão. Frequenta GC, frequenta discipulado, vai se envolvendo com as coisas, porque os grandes relacionamentos vão fazendo isso, vão se envolvendo com isso. Agora, nós precisamos estar abertos para que essas coisas estejam acontecendo. Eu particularmente vejo um crescimento muito maior na nossa igreja para aquelas pessoas que estão com o coração mais aberto para aceitar o discipulado, para aceitar o GC, para aceitar o discipulador na vida deles e para aceitar a comunhão. Eu tenho visto isso de maneira literal na vida de muita gente. Pessoas que Deus já está transformando, pessoas que Deus já está mudando, pessoas que Deus já está mudando até a visão ministerial, pessoas que hoje em dia têm até o desejo de fazerem parte de ministério. O que é isso? É o poder de Deus inflamando o coração das pessoas através do quê? Da comunhão dos irmãos. É por isso que o Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... E qual que é o maior desejo do diabo? É arrebentar a comunhão da igreja, é destruir a igreja. E aí começa a disseminar no coração de alguns irmãos aquelas picuinhas que muitas vezes pode ser resolvida com apenas uma conversa. Ah não, fulano, diácono entrou ali, nem falou comigo hoje, pronto, não gosta de mim. Ah não, o pastor Isaac entrou, não me cumprimentou, para mim acabou, não tem mais. Queridos, nós precisamos crescer, estamos vivendo o ano da maturidade, sim ou não? Se você não tem maturidade para, se eu passar não falar com você, você tem que falar comigo, você tem que crescer demais, porque nem sempre eu consigo enxergar todo mundo e falar com todo mundo. Eu faço o possível, mas tem dia que não dá, tem dia que eu esqueço, tem dia que eu passo direto, tem dia que realmente eu não vejo. E aí eu preciso que você também me ajude, porque é mais fácil você às vezes me visualizar do que eu visualizar você. Então nós precisamos entender que o desejo de Deus é que essa irmandade espiritual aconteça na nossa vida. Se eu fechar, se eu só fizer com o meu grupo, se eu não deixar ninguém entrar, isso não é igreja.
Isso é qualquer outra coisa menos do que Deus quer para nós. Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido agora. O que a gente tem nas famílias? Briga e discussão tem na sua família natural lá, sim ou não? Você briga de vez em quando? Você discute de vez em quando ou não? E aí, deixou de ser família por causa disso? Deixou de ser irmão por causa disso? Deixou de ser mãe ou pai por causa disso? Por que é que nas nossas brigas e discussões as pessoas saem da igreja aborrecidas e não vêm pedir perdão para o outro? Nós somos irmãos, somos família. Por que é que no meio, quando a gente às vezes tem um excesso de comunhão, porque você sabe, quanto mais próximo, mais choque dá. E isso é excesso de comunhão, irmão. Quanto mais perto você chegar da minha vida, da minha casa, você vai ver mais defeito em mim. Isso é natural. Não pensa que eu sou perfeito, que eu não sou. Então, quanto mais perto você chegar, mais coisa você vai ver. De vez em quando você vai vendo, eu falo um pouco mais com a Júlia, mais duro com a Júlia, mais duro com a Antonella. De vez em quando você vai ver eu pegando a Antonella pela orelha, coisas que às vezes quem está mais longe não imagina. Mas por que isso? Porque vai se aproximando mais. E aí, nesse excesso de comunhão, pode ter de vez em quando uma farpa que sai, uma pequena discussão. Mas se nós não tivermos maturidade para resolver aquilo, irmãos, a gente não para em lugar nenhum. Sabe o que mais me assusta? Porque quando acontece alguma briga ou discussão dentro da igreja, a primeira coisa que a pessoa pensa é o seguinte: vou sair de lá. Não vou ficar mais naquela igreja porque ninguém me ama, ninguém gosta de mim, porque o pastor brigou comigo. Aí eu fico pensando assim: se o gerente ou o supervisor desse cara chegar para essa pessoa, para essa mulher, para esse homem, brigar com ele, eu quero ver se ele larga o emprego. Porque é mais fácil, irmãos, a gente sair daquele lugar que a gente não tem sensação de punição. Só que quando eu me desvinculo de algum lugar, numa família de Deus, eu estou à mercê do diabo. E aí não tem o que fazer. A vida trava, a vida não anda para frente, tem a sensação sempre de que está faltando alguma coisa. Pergunta a qualquer pessoa que se afastou do Evangelho se ela não tem vontade de voltar. Pergunta a qualquer pessoa, irmãos, que está afastada, que ela não tem aquele desejo, aquele vazio na alma, achando que está tudo muito bem. E geralmente as pessoas que estão afastadas, pode ter certeza, teve algum problema pessoal com alguém. Então briga e discussão vai ter. A grande questão e o que vai demonstrar maturidade, Paulo chega a dizer que é importante que haja esse partidarismo, porque havendo isso a gente vai ver quem são aqueles que são maduros. Então, se eu não tenho maturidade para um dia eu chegar para alguém pedir perdão, ou perguntá-la por que ela está chateada comigo, ou alguma coisa que eu acho que aconteceu, eu não tenho maturidade. Preciso crescer um pouquinho mais. Você acha que precisa? Às vezes a gente precisa. E aí, numa família, tem brigas e discussões. Mas não significa dizer que deixou de ser família. Significa dizer que eu preciso trabalhar para esse relacionamento ser mudado e haver menos possível. Numa família existe amor e proteção, sim ou não? Tem que ter. Nós nos amamos, sim ou não? Claro, uns mais, outros menos. Lógico que o amor que a gente sente um pelo outro é um amor de amizade, é um amor de carinho, de estar junto, de querer estar junto. Hoje, no nosso momento que nós tivemos aqui, eu senti falta de algumas pessoas e na minha cabeça vieram alguns nomes, só que o convite foi aberto para todos. Nem todos puderam estar, nem todos estiveram, mas eu senti falta de alguns. Quando no domingo à noite, eu nem lembro quando foi a última vez que eu faltei, talvez eu faltei por umas 3 ou 4 vezes, mas quando eu não venho para cá, eu sinto falta. Durante a semana, quando a gente está em alguns lugares, a gente sente falta de um irmão ou de uma irmã. O que é isso? Amor. Aconteceu na festa da unidade que nós fizemos, aquela festa na praça, um momento que foi muito interessante, porque em determinado momento alguém foi chamado, a gente estava dentro da quadra, alguém foi chamado para fora da quadra. E aí quando chegou lá fora, vieram 2 outras pessoas para conversar com esse irmão. E eu estava perto assim da barraca e observando o que estava acontecendo de longe. E foi interessante que chegaram pelo menos uns 3 ou 4 e perguntaram assim: o que está acontecendo lá fora? O que houve lá fora? O que está acontecendo? E aí teve um que foi mais destemido ainda. Ele saiu disfarçadamente, passou na frente lá da situação que estava acontecendo, foi até o carro, voltou. Aí chegou para mim e falou assim: pastor, está tudo tranquilo, só estão conversando. O que é isso, irmãos? Sentimento de proteção. Eu estou de longe, mas eu estou observando o que está acontecendo. O que está acontecendo com o meu irmão? O que está acontecendo lá? E esse sentimento precisa haver entre nós. Eu preciso querer proteger você. Eu preciso querer guardar você. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas e quantas vezes eu quis proteger você debaixo das minhas asas, como uma galinha protege debaixo de si os seus pintinhos
seus pintainhos, dependendo da tradução, mas ele continua dizendo assim: mas vocês não quiseram. Israel sempre escapou por baixo das asas de Deus. É assim que tem que ser na nossa vida, não escapar debaixo das asas, mas querer estar debaixo da proteção, querer estar um ajudando o outro, estar junto com o outro, estar protegendo o outro. Por exemplo, quando acontece alguma coisa, alguém vem falar mal de mim para você, você dá corda? Se eu cometer algum erro na sua frente, num possível momento de comunhão, você acha que eu estou sujeito a falhas ou não? Sim. Com certeza, desculpa te dizer, mas pode acontecer um dia eu decepcionar você. Já quero te pedir desculpa antecipadamente, mas pode acontecer. E aí, quando isso acontecer, alguém vier falar alguma coisa mal de mim ou mal da igreja, o que você faz? Você dá corda? Você alimenta? Ou você já corta o assunto? Você não precisa nem me defender, mas se você já parar o assunto por aí, você já resolve metade dos problemas. A Bíblia diz que quando Noé ele ficou muito feliz com o fruto da videira que estava dando, fez vinho, bebeu e ficou bêbado. E aí ele dançando, daqui a pouco ele dormiu e chegou o filho, o Cã, é isso? O Cã chegou até ele, viu o filho, o pai daquele estado bêbado, nu, voltou correndo para falar com Sem e Jafé. E aí quando ele volta para falar, irmãos, a sensação que eu tenho, o texto não é claro, não explica profundamente o que aconteceu, mas a sensação que eu tenho é que quando Cã chega, provavelmente ele estava falando com um ar de deboche, de desdém do pai. Porque não faz sentido ele simplesmente chegar e falar para os irmãos: ó, o pai está lá. E aí os filhos vieram com um lençol, você conhece a história, de costas, enrolaram o pai e colocaram o pai para dormir. O que aconteceu quando Noé acordou? Ficou sabendo do que aconteceu, amaldiçoou Cã e até hoje é uma nação que sofreu com essa maldição. Você é do tipo de pessoa que expõe a vergonha do irmão, ou é o tipo de pessoa que protege e guarda a vergonha do irmão? Família é proteção, irmãos. Vai ter dias que alguém vai cometer algum erro com você, e se você não estiver protegendo e cobrindo essa vergonha, a tendência é piorar cada vez mais. Pastor, é difícil de não citar até, mas pastor Luciano Subirá lançou uma trilogia de mensagens. Foram 3 mensagens nesses últimos domingos que passaram, que ele fala sobre o pecado da língua. Depois você acompanha lá. Ele fala sobre os pecados da língua, e não só de quem fala, mas também de quem ouve. Porque a fofoca, irmão, só dá seguimento se tiver alguém que ouça. Se eu proteger o meu irmão, se eu proteger a minha irmã, a fofoca não se anda, não caminha, não acontece. E aí eu fico livre de tudo. Nós precisamos entender e nos proteger uns aos outros. Agora, a gente só consegue proteger quem está inserido na família. Se você se fechar no seu mundo, se fechar no seu lugar, se fechar lá, fica difícil de viver essa comunhão. E, além de amor e proteção, existe comunhão na família, sim ou não? Existe, irmãos. Natal é um dos momentos mais festivos que a gente tem, Ano Novo, aniversário. São momentos onde a gente tem uma comunhão muito poderosa. São momentos onde a gente está muito unido, muito junto. E nós precisamos viver isso também na nossa vida espiritual. Você precisa ter essa comunhão, você precisa ter esse momento de unidade, você precisa estar em comunhão comigo, não só apenas nas festas, mas em oração, no compartilhar da palavra, no momento de discipulado. Só que eu sempre digo isso, para algumas pessoas eu já me ofereço para ir lá, para outras eu espero ser convidado. Agora, se você não me convida, eu também não vou. De vez em quando tem um querido que me chama: pastor, vem tomar um café comigo antes do culto. Eu falo: irmão, não me provoca não, que eu vou. Aí ele coloca a mel na boca, irmão. Aí quando chega no dia, fala assim: ô pastor, eu tive que trabalhar, vou marcar para outra. Irmão, é gostoso, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero ir na sua casa para comer, eu não quero ir na sua casa para reparar o seu lar, eu não quero ir na sua casa para reparar se o seu cômodo é novo ou é antigo. Eu quero ir lá para ter comunhão com você, eu quero ir lá para estar junto com você. E eu queria que você despertasse esse desejo também, não só de estar comigo, mas de estar com outras pessoas, de estar com, sabe, gente diferente.
Eu hoje estava conversando à tarde com uma pessoa e falei assim, agora que já tem algumas pessoas mais firmes e consolidadas, está na hora da gente começar a consolidar outros. Está na hora da gente começar a buscar outras pessoas, aquelas que estão um pouco mais desgarradas, talvez está passando por um problema, talvez não se junta porque está com dificuldade. Irmãos, tira da cabeça de vocês que pastor só vai para lá para comer. Não existe isso. Ovelha que pensa isso está com a mente totalmente desfocada. Lógico que não vão comer. Quer ganhar sua pastora? Faz um balde de café e dá para ela. Para mim não precisa o café, mas para ela precisa. Mas muito mais do que isso, irmão. Eu não quero bolo, eu quero estar com você. E é isso que a gente precisa amadurecer. Eu conheço pessoas que, eu às vezes fico pensando sobre isso, que a gente vai para as festas, junta, e aí pergunta, cadê a pessoa? Foi no shopping comprar presente. Fala assim, o presente não é importante, o importante é a presença da pessoa. E eu quero quebrar um negócio, irmãos. A nossa igreja é muito próspera e abençoada, para a glória de Deus. Todas as festas de comunhão, de ágape que a gente faz, sempre sobra. Sim ou não? Sempre sobra. Pastor, hoje eu não tenho 1 quilo de carne para levar. Irmão, vai. Pastor, hoje a gente fez um almoço aqui, pastor Hélio, e teve massa à vontade, teve panela já. Irmãos, pelo amor de Deus, só não se envolve realmente quem não quer. E a gente precisa mudar essa mentalidade. A gente precisa mudar isso. Pastor, tem que trazer um café, tem que fazer. Não precisa. Tem água gelada na sua casa? Não tem, porque não tem geladeira. Não tem problema, dá uma água da Bic, irmão. Eu bebo, só pode ser do vaso. Entende? Mas eu quero estar com você. Eu quero que essa igreja gere esse relacionamento. Porque se um dia A for na casa de B, C for na casa de B, daqui a pouco começar a gerar essa consolidação, imagina quantas outras pessoas vão ser atingidas pelo poder de Deus, quantas pessoas vão ser alcançadas pelo Evangelho. Mas tudo isso vai gerar em torno de eu me abrir para você, e você se abrir o coração para esse momento. Agora, no mundo natural, nós também temos um ponto muito importante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 127. Porque existem alguns princípios também, não só no mundo espiritual, mas também no mundo natural. E no Salmo 127 e 128, são 2 capítulos que nós vamos ler, são 10 versículos. Eu quero extrair também algumas lições que são de fundamental importância para a nossa vida. No Salmo 127, no versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Preste atenção, irmãos. Na família natural, eu sei que todo mundo precisa trabalhar, dinheiro não cai do céu, dinheiro não nasce em árvore, todo mundo precisa trabalhar. Mas eu quero te dar uma dica, uma orientação. Cuidado para não perder momentos importantes familiares por causa de trabalho. Se você tem a possibilidade ou a opção de conseguir remanejar, tente e faça o esforço para estar junto com seus familiares. Eu conheço histórias de pessoas que quando chegam no leito de morte, a pessoa vai: eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, como eu poderia ter sido melhor, mas agora uma pessoa já foi, não tem mais o que fazer, perdeu a oportunidade. A Bíblia está dizendo que se Deus não edificar a sua casa, se você não permitir que Deus faça a obra, vai ser em vão você trabalhar nisso. Se o Senhor não proteger a sua casa, o sentinela protege de maneira vã. É inútil você levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que você tanto consegue com seu esforço. Deus não está dizendo aqui que é para você parar de trabalhar. Deus está dizendo que é para você viver momentos especiais com o fruto do seu trabalho. Porque se você só trabalhar, você não vai ter fruto. E aí você entra no looping, dentro da administração, eles falam a corrida dos ratos. O que vai acabar acontecendo? Você trabalha muito para ganhar dinheiro.
Quando você ganha dinheiro, você já está com a sua saúde deteriorada. E aí o que vai acontecendo? Você tem que gastar o dinheiro que você trabalhou para pagar a sua saúde. E aí você vive no lucro e perde o tempo de viver momentos especiais com pessoas. Eu aprendi alguns meses atrás a diferença entre herança e legado. Você sabe o que é herança? Herança é aquele bem material que eu deixo para o meu filho ou para a próxima geração. Bem material. Eu posso deixar um carro, eu posso deixar uma casa, eu posso deixar uma conta gorda, ou eu posso deixar dívida. Aí fica esse critério. Mas eu posso deixar. Materialmente falando, isso é herança. Mas o legado é o que eu deixo dentro do coração dos meus filhos. É transferência de sonhos. É quando eu consigo transferir a minha ideia para o meu filho. Isso é legado. E aí, se eu conseguir, irmãos, transferir um legado para vocês, eu atingi o meu objetivo aqui. Porque herança material eu já estou conseguindo fazer. Pode vir vocês. O pastor Éder, na última vez que esteve aqui, não sei se ele vai lembrar, mas era carpete. Hoje nós temos piso. Isso é herança? É herança. Tudo bem que nós, como igreja, conquistamos. Temos o data show, temos a sala das crianças, mas isso tudo passa. Pode vir um outro pastor e falar assim: cobre tudo com carpete de novo. Pode ser feito. Pode vir um outro e falar: tira o ar-condicionado que agora só quero ventilador aqui. O que é isso? Herança. Agora, se eu conseguir transferir Jesus para o coração de vocês, eu deixo um legado para vocês. Aí não importa o pastor que vier, não importa quem vai estar, quem não vai estar, se vai ser eu, se vai ser, não importa. A questão não é essa. A questão é o que eu conseguir plantar dentro de você, da sua vida com Jesus. Isso é legado. E a Bíblia está dizendo que nós precisamos trabalhar mais com esse foco do que necessariamente materialmente. É por isso que ele está dizendo que se o Senhor não edificar, em vão trabalho quem edifica. E aí ele continua dizendo que no versículo 3 que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Sabe o que o seu filho é? Ele é uma bênção. Não importa se ele está na presença de Deus ou não. Não importa se ele está fora daqui dos caminhos que você planejou ou não. Ele é uma bênção. A Bíblia está dizendo que ele é a herança de Deus. Ele é o seu galardão. Mas tem um detalhe, irmãos, que os filhos, eles são como uma flecha. Se o meu filho é como uma flecha, logo eu sou o quê? O arco. E aí, eu quero fazer uma percepção para você, ou um pensamento com você. Quando a gente fala de arco e flecha, a gente coloca o arco na posição, tira a flecha da aljava, coloca a entesa ele, entesar, se eu não me engano, na flecha e aponta, sim ou não? Quanto mais para trás eu puxo, mais forte vai pressão a flecha vai, sim ou não? E aí eu, como pai, e aqui entra o espiritual e o natural, eu tenho o poder de lançar meu filho. Agora preste atenção nisso. Eu sou o arco, geralmente eu consigo chegar até aqui, mas eu, como pai, tenho o poder de lançar meu filho muito mais longe do que eu estou, muito mais alto do que eu cheguei, muito mais longe de onde eu estou agora. Se eu, como pastor, estou aqui pastoreando aproximadamente 150, 180 pessoas, e eu conseguir lançar uns 4 ou 5, que no futuro vão pastorear 300 ou 500 pessoas, eu fui bom arco. Então, quanto mais para trás eu puxar e lançar, mais longe eu posso fazer. Isso tanto no filho natural quanto no filho espiritual. Agora existe um problema, que existem pessoas que colocam e entesam a flecha de maneira errada, e muitas vezes a flecha nem sai do lugar, cai no próprio pé. Por quê? Porque está fazendo de maneira errada. Nós precisamos entender que nós temos a obrigação de fazer com que os nossos filhos cheguem muito mais longe do que a gente está. É a obrigação nossa como pai. E a Bíblia está dizendo que como flechas na mão do guerreiro, você pai, você mãe, você tem que guerrear com o seu filho. Você é um guerreiro, uma guerreira. Pastor, mas tudo que eu falo, ele responde: você é um guerreiro, você é uma guerreira. Pastor, mas está lá fazendo tudo que não presta. Você é um guerreiro,
Você é uma guerreira e Ele vai aonde você é lançado. Pode errar o alvo? Pode acontecer qualquer coisa, mas lá na frente você não vai ter nas suas costas aquele apontamento do diabo. Você poderia ter feito o que fez, você foi um péssimo isso, péssimo aquilo. Por quê? Você está ouvindo hoje, aumentando a sua responsabilidade de que você é um guerreiro e precisa guerrear pelo seu filho, e você tem a obrigação de lançar o seu filho muito mais além de onde você chega. É assim que Deus ensina, é assim que Deus quer. E tanto sim que o próprio Jesus disse: se vocês crerem no meu nome, vocês farão obras maiores que... Se o próprio Jesus falou que a gente tem condições hoje de fazer obras maiores do que Ele, o que Jesus fez? Ele é o arco. Ele olhou para mim e para você e falou: vocês são meus filhos, eu vou lançar vocês muito mais longe. Vocês vão chegar em lugares muito mais altos. Vocês vão estar em lugares muito mais além. Vocês vão ter um conhecimento muito maior do que a estrutura que eu estava tendo. Porque Jesus viveu há 2000 anos atrás. Imagina o apóstolo Paulo no Instagram hoje. Os milagres acontecendo, a rede social doida. Que isso? Caiu lá de cima, morreu. Não morreu nada, está dormindo. Vamos continuar pregando lá na vigília. Quando eu voltar, ele vai estar em pé. Eu, da janela, cai. Imagina. Aí ele está fazendo uma live assim, passeando aí, gente, tudo bom? A sombra de Pedro passa assim por ali. Ele levantou de fundo. Aí vamos embora. Imagina como seria. Só que o que Jesus está dizendo para mim e para você é que nós estamos na nossa geração e a gente precisa muito mais do que esses homens foram. Porque o poder de Deus está em nós. O Espírito Santo está em nós. Nós somos chamados para obras maiores. E eu quero ativar isso no seu coração. Lembra? Coração em chamas, aquecido, abrasado, sou eu e você. Jesus é o arco, nós somos a flecha. Ele já está com você no arco. Basta saber se você vai querer sair desse arco ou não. É viver o que Deus tem para a gente. E aí, no capítulo 128, a gente já caminha para o final, ainda falando sobre família, diz assim no versículo 1: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você vai comer do fruto do seu trabalho, você vai ser feliz e tudo vai bem com você. É interessante, irmãos, que esse começo do versículo do capítulo 128 é semelhante ao antigo, porque se eu temo a Deus, o próprio Deus está edificando a minha casa. Agora, se eu não tenho temor de Deus mais, Deus não vai edificar a minha casa. E eu fico impressionado como que tem pessoas que têm medo de pastor. Existem pessoas que ficam pensando: o que o pastor vai dizer? O que o pastor vai fazer? O pastor me viu. Irmão, no máximo eu consigo tirar você de ministério. Não é comigo que você vai prestar conta naquele grande dia. Existe um que está de olho em você 24 horas. Existe um que está dentro de você 24 horas. Existe um que fala com você o tempo todo: não faz, sai disso, não é por aí. É com esse que você vai ter que prestar conta. E aí a Bíblia está dizendo que aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos vai comer do fruto do trabalho, vai ser feliz e tudo vai bem. Quer ter bênção na sua vida? Tema a Deus. Viva em temor a Deus. E aí no versículo 3 tem algo muito interessante. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eu fiquei pensando muito sobre isso. E eu fiquei pensando nos nossos últimos dias como que a importância da alegria da casa está mais na mão das mulheres do que necessariamente dos homens. A sua casa é uma casa triste, pesada? Avalia lá como é que está a consciência, a mentalidade da sua esposa. Avalia lá como é que está o relacionamento, a vida da sua mulher. Porque olha só, a Bíblia está dizendo que ela vai ser como uma videira frutífera. Vamos pensar, o que é uma videira? Videira é uma planta, uma árvore que ela dá o quê? Uva. Uva tem por simbolismo na Bíblia o vinho. O vinho, por sua vez, um dos símbolos do vinho é a alegria. Então Deus está dizendo
que a sua esposa, a esposa daquele homem que teme o Senhor, ela vai ser uma videira frutífera, ou seja, ela vai poder produzir frutos que vão trazer alegria para dentro de casa. Só que tem mulheres, irmãos, que na verdade fazem o contrário disso. Quer ver um exemplo? Isso aqui eu achei sensacional. Se um homem acorda porque o Flamengo foi eliminado do Mundial, e aí ele acorda lá porque o Flamengo foi eliminado, o salário que era para cair no dia caiu no outro dia, vai cair no outro dia, não cai no dia, o café não está legal, e o que acontece com esse homem quando ele acorda? Ele geralmente acorda, vai para o banheiro, escova o dente, lava o rosto, dependendo de quem for, pega o passarinho, a gaiola e sai. Em outros casos, o cara senta, fica quieto o tempo todo, não fala nada. Esse cara que saiu com o passarinho na mão, o que vai acontecer quando ele voltar? Vai estar muito mais leve, tranquilo. O cara saiu para jogar futebol, está estressado, foi jogar futebol, comeu churrasco com os amigos. Quando ele volta, como é que ele está? Não é? O dia continua a mesma coisa. Não influenciou a família, não bateu na família, não fez nada. Agora, irmão, se uma mulher acordar com TPM, você entende como é que isso é? Aí a mulher já acorda assim: não acende a luz, fecha a cortina que eu estou com dor de cabeça, não respira, você não está me respondendo. Quando você pensa, cala a boca, fica quieto, a sua respiração está me incomodando. A mulher, irmãos, presta atenção, mulheres, você tem capacidade de desestruturar a sua casa. O homem nem sempre consegue fazer isso, mas o contrário também é verdadeiro. A mulher tem condições e capacidade de fazer a casa ser o céu na terra, e o homem tem um pouco mais de dificuldade com isso. Se você pegar um marido um pouco mais carrancudo, a tendência da sua casa não ser tão alegre, mas se a esposa for mais alegre, ela traz alegria para casa. Agora entra na casa com uma mulher carrancuda, irmão, não tem piada que você pode fazer uma miserável rir. Você entende como é que isso segue? Então a Bíblia está dizendo que as mulheres, elas têm capacidade de trazer alegria para o ambiente. Vocês têm noção da profundidade disso? Você, mulher, tem condições de trazer alegria para o ambiente, tanto na sua casa natural quanto na sua casa espiritual. Você, mulher, pode ser alegre, feliz, irmãos. A tendência é, a nossa igreja, pelo menos aqui, não sei como é que são nas outras igrejas, mas é 40-60, dependendo do culto, 30-60, 30% de homens, 70% de mulher. Imagina 70% das mulheres carrancudas, briguenta, não aguenta, usou. Mas Deus está dizendo que o desejo dele para você, mulher, é que você seja uma videira frutífera, que você tenha alegria, que você seja transmissora de alegria. É isso que Deus está dizendo. E ele continua dizendo o seguinte, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. O que é uma oliveira? É uma fruta que produz o quê? Azeitona. E a azeitona produz o quê? Azeite. E o azeite, irmãos, a Bíblia é símbolo do quê? Do Espírito Santo. Está dizendo que se a mulher, se o homem for temente a Deus, se a mulher for uma mulher alegre que traz felicidade para o lar, o filho vai ser cheio de unção, o filho vai trazer bênçãos para as pessoas, o filho vai ser ungido. E aí a gente precisa entender que isso é profundidade de Deus, é fazer com que a minha casa seja feliz, com que o meu filho seja ungido e usado, que ele vá mais longe do que eu, e que a minha família tenha harmonia. E é o que Deus está querendo. E aí ele continua: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, no versículo 4. No versículo 5, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, pais sobre Israel. A gente não sabe quem escreveu esse salmo, possivelmente Davi, mas a grande verdade é que possivelmente era um judeu. Então ele tinha essa questão, e quando ele olhava para a casa dele, quando a gente
pensa nessa paternidade judaica, a gente sabe que ele queria ver a prosperidade de Jerusalém. A pessoa que teme a Deus, irmãos, a pessoa que teme a Deus, ela vai ter a sua casa, o marido temente a Deus, a esposa vai ser uma mulher alegre, feliz, frutífera, o filho vai ser ungido e ele vai ter também, vai ver a prosperidade sobre a sua casa. Você quer prosperidade sobre a sua casa? Não. Você quer prosperidade sobre Jerusalém, sobre o seu lar, sobre a sua família? Você quer que a prosperidade de Deus atinja os seus filhos, os seus netos? Você quer? É isso que Deus está querendo para mim e para você. É isso que Deus tem para nós. Agora tudo depende daquilo que nós vamos iniciar e daquilo que nós vamos querer e permitir-se viver em Deus como família. É engraçado que muitos, hoje a concepção familiar está sendo muito deturpada por algumas coisas, por alguns conceitos e por alguns momentos, por alguns grupos. Mas, irmãos, o fato é que existe uma bênção de Deus sobre a família, tanto a espiritual quanto a natural. E a espiritual muitas vezes é reflexo do que é no natural. Coloque-se em pé comigo diante de Deus, para parecer que está acabando. E eu quero, nessa noite, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, porque eu acredito que Deus tem profundidade para a gente nesse negócio. Imagina daqui a algum tempo a sua família sendo exemplo para o bairro. As pessoas olharem para a sua casa e falar: ó, a casa de fulano era toda desajustada, toda desarranjada, mas entrou um negócio de Deus lá na vida deles, mudou. Hoje eles são um exemplo. Filho abençoado, pai, mãe abençoado, prosperidade no lar, prosperidade na casa. É isso que você quer para a sua vida, irmãos? De vez em quando eu fico pensando muito sobre as palavras que eu tenho trazido para essa igreja. E às vezes a sensação que eu tenho é que eu tenho sido um pouco duro, batido em algumas áreas, mas eu amo demais vocês, para permitir que vocês vão para o inferno sem um aviso. E eu quero que vocês estejam comigo no céu. Só que eu acredito também que a igreja não é lugar só de correção. A igreja é lugar de pronunciar as bênçãos e as provisões divinas para nós. E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é que Deus tem um projeto e um plano para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, estando na presença agora de Deus. Atos 16, 31 diz: o que eu vou fazer para ser salvo? E aí o apóstolo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus vai se encarregar de fazer. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por dois grupos de pessoas essa noite. Eu não sei como você entrou aqui, a maioria é da casa, mas talvez você esteja visitando e não é, e por algum motivo você não está na presença de Deus, ou você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero fazer uma oração com você. Pastor, mas eu estava, mas me afastei. Não deixe de ser filho. Pode estar sendo corrigido. No final daquele tempo, pode até acontecer alguma coisa de ser corrigido e ir para outro lugar. Não é o desejo de Deus. Mas nessa noite, o Senhor Jesus está te chamando de volta. Você que por algum motivo se afastou, não está em comunhão com a igreja nenhuma, eu queria orar por você. Se tem alguém nessa noite assim que quer entregar a vida para Jesus, ou que quer renovar a aliança com Jesus, faz um sinal com a sua mão. A gente vai orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Se tiver alguém aí que quer entregar a vida para Jesus, ou que quer voltar a caminhar, faça um sinal. Mas eu também quero orar por um segundo grupo de pessoas. Você que talvez a sua família não está do jeito que você imaginou, ou que você gostaria. Vocês têm sofrido ataques, vocês têm sofrido lutas,
Sua família talvez não seja tão estruturada, não esteja tão estruturada como você queria. Eu quero orar por você também. E eu queria que você viesse aqui na frente, para que a gente pudesse orar por você e pela sua família.